O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a decisão da Justiça norte-americana de tornar ilegais as tarifas de Donald Trump. Isso foi ainda antes do Trump anunciar o seu contra-ataque. Em uma rede social, Haddad afirmou que o Brasil agiu de forma impecável na condução diplomática do caso, apostando no diálogo e na busca por soluções nos canais institucionais, como a OMC e o Judiciário americano. Segundo ele, o governo também manteve interlocução direta sobre temas relevantes da relação bilateral. Para o ministro, o efeito imediato é positivo para os países envolvidos. Agora, a gente vai ter que ver como é que vai ser a reação de Fernando Haddad depois do contra-ataque de Donald Trump. Ele, Haddad, que está acompanhando o presidente Lula numa viagem à Índia. O Brasil teve dois interlocutores aí com o governo americano nessa discussão do tarifaço, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Fernando Haddad. Basília Rodrigues aqui comigo agora, vamos conversar com a Basília um pouquinho, coloca ela aqui no meu telão. Basília, você já conseguiu alguma reação do governo brasileiro? Como que o governo está enxergando essa história toda? O tarifaço, vale lembrar, é uma das grandes bandeiras de Lula para a reeleição, porque Lula teve aquele estranhamento inicial com Trump, foi se reaproximando do americano e coloca nessa negociação positiva, o Brasil conseguiu excluir vários produtos, uma das suas imagens para a reeleição. Basília. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na viagem que fará aos Estados Unidos no próximo mês, março, Raquel, em que irá encontrar com Donald Trump, vai tratar do alinhamento, né, pós sanções mais duras impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Como é que fica no dia a dia a relação comercial e tarifária entre esses dois países? Claro que agora saem em campo equipes tanto do Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e também do Ministério de Relações Exteriores, são aí as equipes de base neste assunto, mas do ponto de vista de relação entre os dois países, para não deixar nenhuma aresta, o encontro de Lula com Trump no próximo mês ganha ainda mais relevância. Essa decisão que vem da Corte Americana, tornando ilegais as tarifas impostas por Trump, na visão do governo brasileiro, dá o tom da crise interna que o próprio Trump vive nos Estados Unidos, né? Aquela impressão ou discurso que ele entoava de ser o presidente reeleito dos Estados Unidos ou o presidente do mundo para alguns assuntos, até colocando aí seu palpite no que diz respeito à disputa de territórios, conflitos, alguns históricos entre países e grupos em que os Estados Unidos também pediram, mais do que pediram, também se intrometeram, né? Colocaram ali o seu dedo, apesar desse discurso de ser um grande presidente da República, um líder mundial, o Trump tem sofrido oposições e reveses da sua própria construção política e a falta de maioria, como na Corte Americana, para a manutenção de uma determinação tarifária como esta.